Hi everyone, você está nesse vídeo para ver os meus jogos que eu zerei e também as platinas que eu fiz em 2024. Claramente eu tinha uma meta, e a meta era zerar 24 jogos, e eu não consegui atingir a meta. Eu zerei apenas 13 jogos. Mesmo assim eu acho que eu zerei mais jogos do que em 2023. Talvez não. Na realidade eu não estava contando, né? Dessa vez eu tava. Eu também tinha uma meta para platinas, que era de 5 platinas. E eu fiz 6 platinas, eu consegui transpor a meta. E sim, para dar uma pequena agilizada no vídeo, vão ter alguns selos. Esse selo em específico é para quando o jogo se trata de um jogo de Nintendo Switch. Esse selo em específico agora é para um jogo de PlayStation 4. E esse selo aí é para um jogo mobile. É isso aí, eu joguei também no celular e zerei coisa no celular, hein? E claro, também teremos algumas capturas para ilustrar melhor o que eu tô falando. Another Code Recollection. Essa é uma coletânea que conta com os remakes de Another Code Trace Memory de 2005, título esse de Nintendo DS. Também conta nessa coletânea com o remake de Another Code R, The Journey into the Lost Memories, de Nintendo Wii, de 2009. Eu zerei ambos jogos e eu super recomendo para quem gosta de Life is Strange, jogos de narrativa. Esse aí é o título da Nintendo, que foi feito também pela Arc System Works, que nada mais é que a antiga SNK, SNK Tag Team Frenzy. E eu só posso colocar algum jogo de luta como zerado quando eu finalizo a campanha no modo história, ou modo arcade, sei lá, modo Subspace Emissário, etc. O modo que tiver, modo padrão do jogo, com todo o host inicial. E no caso desse game foi zerar com todas as 14 personagens. E também zerei com as 4 personagens da DLC. O jogo tá sem trilha sonora porque eu decidi vendo um vídeo no YouTube, na realidade vários vídeos, e ninguém tá usando a trilha sonora do jogo, então eu decidi, por medo de direito autoral, não colocar a trilha sonora dele e substituir por uma música minha que vocês estão sabendo em qual é agora, que tá aparecendo na tela. Princess Peach Showtime. O que dizer de Princess Peach Showtime? Que é um jogo curto, isso todo mundo sabe, mas eu me diverti muito nas 25 horas que eu tive com esse jogo. E eu posso dizer que, abre aspas, platinei o Princess Peach Showtime. Eu fiz tudo, todas as fases, todas as esplendoritas, todos os ninjas escondidos, é isso aí. Não é um título super desafiador não, mas a gente às vezes precisa de um título um pouquinho mais brando, sabe? Uma coisinha mais leve pra se divertir simplesmente. E o melhor, mesmo sendo um jogo para um público feminino, ou com foco nele, não é um jogo daquele tipo de fofura açucarada, aquela fofura exagerada que a Nintendo costuma colocar, ou pelo menos alguns títulos tem. Tipo o Kirby Epic Yarn, aquele Yoshi de lã também, que eu suporto aquele jogo nem a pau. O Kirby de lã ainda passa, mas o Yoshi não desce não. Bloodstained Ritual of the Night. Que jogo! Que jogo! Um dos melhores jogos dirigido pelo mito Koji Igarashi. Se Castlevania Symphony of the Night e Castlevania Order of Ecclesia tivesse um filho ou filha, seria esse jogo, com certeza. Nesse jogo, tudo que o mestre Igarashi mostra é um espetáculo. Quem é fã de Symphony of the Night precisa muito jogar Bloodstained Ritual of the Night. Eu poderia ficar aqui falando horas sobre esse jogo, mas eu sinceramente não quero tomar tanto tempo de vocês. E eu só quero que vocês joguem. Precisam muito jogar esse jogo é excepcional, vale muito a pena. Lara Croft Relic Run. Meu primeiro contato com esse game foi através de uma moça em um Cine. Pra quem não sabe, Cine é o Sistema Nacional de Emprego, lá em Campo Grande. Campo Grande, Rio de Janeiro, beleza? Eu não consegui emprego naquele dia, sinceramente não consegui. Tentei bastante, mas não deu em nada. Mas eu conheci um jogo, conheci uma pessoa. Foi legal. E eu baixei ele no meu J7 Metal que eu tinha na época. Mas eu vim zerar o jogo no meu celular atual, o A34. Diferente de muitos jogos de corrida infinita, esse jogo tem uma história, bosses e muitos momentos marcantes. Considero ter zerado ele, zerado entre muitas aspas, porque eu fiz 3 estrelas em todas as fases. Claramente, como todo e qualquer jogo mobile, tem sim suas microtransações, mas eu não gastei um centavo nesse jogo, apenas assisti alguns anúncios e eu recomendo sim, é um jogo muito bom e ainda está disponível na Google Play. Sonic Colors Ultimate, eu lembro de ter exaltado esse game aqui no canal, mas algumas coisinhas mudaram um pouco o meu ponto de visão perante a versão original, certo? A versão lá de Wii. Essa versão HD, remaster, né? Asteroid Coast tem um problema muito grave na câmera e alguma coisa assim. Eu tive alguns bugs e demorei bastante para passar dessa fase. Nessa versão.
Não lembro de ter tido problema parecido lá no Wii. Não lembro, sinceramente não lembro de ter tido um problema parecido no Wii jogando Asteroid Coast. Acabou que eu só zerei o jogo e não tive vontade de platinar. E esse era meu plano inicial, era platinar o Sonic Colors Ultimate. No geral é um jogo bom ainda, assim, é bem divertido, principalmente se você não jogou a versão de Wii. Resident Evil 6. Muitos odeiam esse jogo. Eu não amo, mas eu também não odeio. O modo mercenários deles é muito divertido, sinceramente muito divertido. Joguei R6 inteiramente em co-op com meu amigo de infância, Davi. Vocês vão ouvir muito o nome do Davi nesse vídeo. A campanha do R6 em si não é lá essas coisas, tem alguns problemas aqui e ali, mas eu sinceramente cansei de fingir que eu acho que é um jogo ruim, porque não é, é um jogo divertido, claramente em co-op. Jogar ele solo é um pouquinho torturante, sendo bem realista. Resident Evil 5, jogo muito bom como shooter co-op, mas péssimo como um survival horror. É o que dizem, né? Gosto bem desse jogo, tanto que eu tenho ele no PS3 e no PS4. O R5 foi outro que eu zerei inteiramente em co-op com o Davi. 7 minutes. 7 minutes I can spare to play with you. É, eu até gravei essa frase aí do Wesker, nosso querido Krauser, né? Assim, vale super a pena R5? Super vale. Eu joguei ele várias e várias vezes, não só no PlayStation 3, como o meu primeiro contato com o R5 na realidade foi no 360, de um amigo. Street of Rage 4, um beat'em up excepcional, sem dúvida super divertido. A trilha sonora desse jogo é de Yuzo Koshiro, Oliver Delivieri e muitos outros que arrebentaram muito, fizeram uma trilha absurda. É um retorno digno desse grande clássico do Mega Drive / Genesis. Eu zerei também o Street of Rage 4 com o Davi, em co-op. Uma ótima experiência em co-op online, diga de passagem. Zombie Army 4 Dead War. Esse jogo eu achava que seria incrível, que seria muito bom, bababá. Mas na realidade eu só aguentei jogá-lo porque eu joguei em co-op com meu amigo Davi. É, eu falei novamente aí. Zombie Army 4 é bem repetitivo. Tanto que eu achei que a gente já tinha zerado ele em 2023. Mas não, a gente só veio zerar esse ano. Que joguinho mais ou menos é Zombie Army 4, hein? Lake, um jogo bem relaxante, bem curto. É daqueles jogos de narrativa, emocionais. Gosto bem da experiência desse jogo. E mesmo com alguns bugs gráficos aqui e ali, foi um ótimo jogo. Por sinal, por mais jogos assim, hein? Por mais jogos assim, que nem Lake. Vale muito a pena, eu gostei. É um simulador de correio? Sim, esse é o verdadeiro simulador de correio. No geral, eu gostei muito de Lake. Bayonetta 1. Conheci Bayonetta no 360 de um amigo. É, Rod, eu tô falando de você. Essa versão do Switch não deve em nada pro 360. Ou pro Wii U. Foi a primeira vez que eu zerei esse jogo. É uma jornada de certa forma agridoce. No geral, assim, eu gosto do jogo, é um ótimo hack and slash, mas eu não consegui pegar as mecânicas direito e tive que apelar para itens. Life is Strange, um dos melhores jogos da série Leash. Eu achava que eu não ia chorar como criança, igual eu chorei lá no PlayStation 3, mas sim, eu chorei sim. Jogo esplêndido, história maravilhosa, trilha sonora escolhida a dedo, porém, claramente eu não posso usar a trilha sonora aqui porque, óbvio, direito autoral. Mas fica a recomendação que esse sim é um dos melhores jogos de narrativa aí que a gente tem no mercado. E agora você vai ver as platinas que eu fiz em 2024, a lista com as 6 platinas que você confere agora. Bloodstained Ritual of the Night, a platina mais prazerosa que eu tive até então. Que jogo, que música, que tudo, cara! Eu me apaixonei por essa série do grande mestre Igarashi. Platinado dia 25 de maio. Sobre a platina em si, é prazeroso evoluir a Miriam, os coletáveis são agradáveis, tem crafting, acredito que a platina seja tão boa quanto o game, porque o game é colossal e, sinceramente, a platina não fica devendo em nada, porque é super divertido você fazer a platina de Bloodstained Ritual of the Night. Eu faria de novo, hein? Resident Evil 6. Como eu já falei antes, Resident Evil 6 foi jogado em co-op com o Davi, mas também platinado em co-op com o Davi. R6 foi platinado dia 23 de junho, um dia antes do aniversário de quem? Do Davi. A platina de R6 é questão de grind e coletáveis. Nada muito difícil não.
foi ótimo platinar novamente esse jogo, já que a gente já tinha platinado no PS3. Isso mesmo, a gente platinou em co-op no PS3 e replatinou agora no PlayStation 4, fazendo todos os troféus novamente. Resident Evil 5. R5 tem uma senhora história na minha vida, mas isso é papo para outro vídeo. Essa é mais uma platina que eu fiz em conjunto com o Davi. Refizemos, no caso. Resident Evil 5 foi platinado dia 14 de junho. Seria replatinado? Entendeu a referência, a piada? Replatinado? Porque além de ser Resident Evil, foi platinado novamente. Replatinado. Acho que a piada não ficou tão boa, né? Na minha cabeça funcionava melhor. Novamente é grind, coletáveis e algumas runs em dificuldades diferentes. Nada muito extraordinário, vale muito a pena. R5 é um jogo muito bom, principalmente jogado em co-op. Street of Rage 4. Eu avisei, vocês vão ouvir muito o nome do Davi nesse vídeo. E Street 4 foi mais um que eu platinei em co-op com o Davi, embora não caiu no mesmo tempo para os dois, por questões de pontuação. A platina é ótima, o jogo é igualmente excepcional e uma das platinas também mais prazerosas que eu tive em 2024. Lake, jogo com foco em narrativa excepcional. Novamente eu vou ter que repetir isso, né? Mas é uma platina curta, que nem o jogo. Sinceramente é uma platina bem curta, que nem o jogo. Mas sem dúvida, deixa aquele gostinho de quero mais. Eu acho que é feito na medida certinha. Meredith e os demais personagens são ótimos. A versão de PlayStation 4 tem aquele problema que eu já falei, de atualização e tudo mais, que eu já informei no vídeo, vai estar na descrição. E como eu já tinha falado também naquele vídeo, eu joguei o conteúdo que veio no disco, nada de atualização e etc e tal. Veio alguns problemas gráficos e tal, mas a platina é bem confortável, até porque esse é um cozy game. Me pergunto se a Gameus vai fazer mais jogos, ou se vai fazer uma sequência de Lake. Ou mesmo um jogo nos moldes de Lake, eu espero algo assim. Gameus, estou esperando, hein? Vale muito a pena, gostei muito de Lake, tanto que eu prefiro não dar spoiler pra vocês, mas eu pretendo pegar a versão de PlayStation 5. Tanto que eu pretendo platinar novamente no PlayStation 5. Life is Strange. No ano de 2024 eu peguei muitos jogos que eu platinei no PlayStation 3. E fiz a platina novamente no PlayStation 4. Troféu a troféu. A platina de Lies 1 é simples. Coletáveis e simplesmente jogar. Mas é algo muito bom, porque o jogo é excepcional, então vale muito a pena. Novamente aí fica a recomendação. E vamos a uma sessão bônus. Jogos zerados na casa de amigos, Para agilizar essa sessão do vídeo, vamos ter alguns logos. Logotipo para PC é esse aí, logotipo para Switch é esse aí. Resident Evil 0, zerei Resident Evil 0 com o Rod e foi muito bom, jogamos na raça. E alguns puzzles a gente fez apenas interpretando o que era enunciado. Sempre quis usar essa palavra desde a infância, já que eu ouvia muito na escola. Para quem não sabe o que é enunciado, é tipo o que é dito, tá? Mas eu sempre quis usar essa palavra. Me veio aqui na cabeça agora, eu falei, não, preciso falar enunciado. É chique, né? E assim, a gente jogou, eu claramente joguei inglês e tal, e a gente resolveu os puzzles apenas lendo o que estava escrito, porque o Rod, ele entende muito mais inglês do que eu, tá? Pokémon Legends Arceus. Em uma das muitas visitas que eu fiz na casa de Ryuzaki, ou também conhecido como Mike, zeramos Pokémon Legends Arceus. Mas final bem desafiador, zerei o game sem ter o game. E praticamente ele já estava praticamente no final do jogo, e ele só deixou o controle na minha mão, eu fui lá e zerei. Foi bacana, foi muito bom. No geral foi muito bom. Legends Arceus tá aprovado. Sonic Shadow Generation, outro jogo que eu zerei sem ter o game. Esse jogo, ao menos na parte do Shadow, surpreende e bastante. É um jogo muito bom, tem uma história muito bacana, cutscenes muito interessantes e a versão do Switch está ótima. Incantation. Incantation, ou Marcas da Maldição, foi um jogo em primeira pessoa que eu joguei junto com o Rod. Graficamente é muito bom, a história também pareceu ser muito boa. O mercado asiático, como sempre, está amassando a parte ocidental, né? Com jogos inovadores e premissas intrigantes. E tem puzzle no Incantation. Death Stranding. Eu falar bem de Death Stranding é chover no molhado. Eu amo esse jogo. E me tornei fã do Kojima por causa desse jogo. Joguei como o Rod e mesmo sem as firulas dos controles atuais da Sony, foi muito bom jogar e zerar o game. Junto com o Rod, novamente eu quero frisar. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Esses são os jogos que eu zerei em 2024, os jogos que eu platinei em 2024 e também os jogos que eu zerei na casa de amigos.
em 2024. Espero que tenha gostado novamente. Quem não for inscrito, se inscreva, e quem puder, deixe um like e comentário. Vocês zeraram muita coisa em 2024, jogaram muita coisa em 2024. Não sei quando esse vídeo vai sair. Thank you for watching and have a nice day.